É muito provável que você se recorde, você se lembra do caso Adélio Bispo. Se você estava em Marte e não lembra dele, eu vou te relembrar agora. É o cara que deu a facada no Bolsonaro. E como dizem os intelectuais de esquerda, faltou a viradinha. Pois é. Esse cara que é o lobo solitário, o pobre homem insano, que teve ajuda de vários advogados, teve até entrada no Congresso Nacional registrada no dia, mas que agiu sozinho, volta a ser tema agora. E agora, o caso envolve o delegado que investigou o caso e que acabou tendo aí um escândalo revelado. A gente vai falar sobre isso com vocês. Vem para a tela do nosso aplicativo, a gente vai falar sobre esse escândalo, né, da prisão do ex-diretor da Polícia Federal, indicado pelo Lula. Vamos falar também de aprovação da urgência da anistia. Pois é, governistas falam em rendição ao bolsonarismo. Teve chororô sim, porque a urgência da anistia foi aprovada. Agora, qual das três? Foi a que tira o Bolsonaro? Foi a que inclui o Bolsonaro? Foi a que só reduz as penas? Ou foi a anistia que dá anistia ampla, geral e restrita para todos os condenados do 8 de janeiro? Eu vou explicar para vocês, tem informação chegando. Inclusive, o Lula, né, falou sobre aceitar a anistia. Ele disse que entende o que pode ser aceito ou não e disse que pode até alcançar o Bolsonaro. Para ele, tá tudo bem. A gente vai falar também da turminha do amor, que está se lascando aí porque a máscara caiu. A gente vai explicar isso para vocês, tá? E a turminha que acabou perdendo muito, muito, muito com essa história de fingir que é do amor, mas aplicar o ódio matando pessoas. E aí nós vamos falar também, né, do Barroso, que fez um desabafo, né, aquele momento assim da discussão do relacionamento. Ô Trump, pra que você fez isso com a gente? Não faz isso não, larga de ser ruim, homem laranja. Pois é, a gente vai falar sobre tudo isso nesse editorial. Hoje é dia 18 de setembro, esse é o nosso primeiro editorial do dia. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e bora pra cima, bora pra matéria. Só não esquece de se inscrever, tá? Nosso canal está aqui cada dia tentando melhorar para trazer conteúdo com mais relevância, com mais qualidade para você. Então, se você puder se inscrever, dar uma força para a gente, eu te agradeço e agradeço muito, tá? Muito mesmo. Outro problema vamos lá, se você está cansado desse Brasil, acha que o melhor caminho é ter uma segurança fora do Brasil, não estou falando em se mudar não, mas ter uma segurança para ter conta em dólar, clica aqui na descrição que a gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Mas bora de matéria. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada aqui. Já estamos na tela aqui do editorial central, né? Nosso aplicativo, que está aqui ainda, está interno, ele está apresentando um monte de falha, um monte de bug. Todo dia eu tiro 1 ou 2 horinhas para programar alguma coisa nele aqui, para deixar aqui para vocês. Mas vamos lá. Vamos começar com essa matéria aqui. Ex-diretor da Polícia Federal do governo Lula, deixe claro, do governo Lula, é preso em operação por corrupção. Ó, faz carinha de assustado, faz. Corrupção e o governo Lula não tem nada a ver. Eu sempre achei que o governo Lula fosse o governo que mais combatia a corrupção. Foram eles que descobriram os maiores escândalos de corrupção. Só não conta que foi no governo deles, né? Mas foram eles que descobriram. Olha, é o seguinte, o caso do diretor da PF, que foi preso, ele traz aí uma, vamos dizer assim, uma revelação um tanto quanto bombástica. Matéria do The São Paulo News. O ex-diretor da Polícia Federal, Rodrigo de Mello Teixeira, foi preso nesta quarta-feira, no âmbito da Operação Rejeito, que investiga uma organização criminosa suspeita de crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. Pois é. Agora, teve uma coisa que chamou muito atenção, mas muita atenção mesmo. Este mesmo delegado, que foi indicado como diretor, não era qualquer delegado, diretor da Polícia Federal do governo Lula, que ficou de 2023 até o início de 2025, se eu não me engano, mas ficou um tempo no governo Lula, ele foi nada mais nada menos do que o responsável por investigar
o caso Adélio Bispo. Matéria do Braddock Show para vocês. O delegado da PF que investigou a facada em Bolsonaro é preso suspeito de corrupção. A própria Polícia Federal, imagina, o cara foi diretor da Polícia Federal e acabou sendo preso pela Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu um advogado da facada em Bolsonaro em esquema de 18 bilhões de reais. Ele, que era responsável pela investigação do atentado de 2018, foi detido por corrupção. A prisão do delegado corrupto lança suspeitas sobre a condução do inquérito da facada em Bolsonaro. Alexandre Silveira havia nomeado investigador para Comitê Estratégico da Petrobras. Propinas de 3 milhões liberavam projetos em áreas de risco ambiental. Descoberta exige a revisão completa da investigação do atentado em Juiz de Fora. E a minha visão é totalmente essa. Eu acho que com uma descoberta tão grave assim, né, a revisão tem que acontecer. De acordo com a Polícia Federal, Teixeira é considerado, abre aspas, peça central na organização, participando da gestão de empresas de mineração sem constar formalmente como sócio. Olha só. Há indícios de que teria ocultado o patrimônio, cometido atos de corrupção e obstruído a justiça. As interceptações indicam que ele atuava como administrador de fato da Sociedade Gemais Ambiental Limitada, criada em março de 2021, período em que era secretária adjunto na Prefeitura de Belo Horizonte da empresa Brava. Aí eu pergunto para vocês, vem cá, e aquele negócio de ficar acusando o Salles, né, de ser o devorador de florestas? Agora, esse escândalo no governo da esquerda, né, de uma figura ligada à esquerda, não no governo da esquerda, mas de uma figura ligada à esquerda, vai ser questionado por vocês ou tá tudo bem? Só faz isso quando o governo é de direita ou quando a figura é ligada à direita. Qual é a opinião de vocês? Mas sim, né, a minha opinião, tá? E aqui não uma opinião como qualquer palpiteio de YouTube, agora meu posicionamento jurídico como advogado, com toda certeza, uma revisão do caso Adélio Bispo deveria ser tomada e a reabertura do caso, com toda certeza, uma vez que havia nitidamente um desafeto investigando o caso, desafeto do Bolsonaro, e agora, né, isso aqui coloca em xeque, inclusive, a índole do delegado aí, certo? Bora de próximo? Vem comigo. Bora falar de anistia, pessoal? Pois é. Folha de São Paulo para vocês aqui. Os governistas falam em rendição ao bolsonarismo. E direita cobra anistia com Bolsonaro após a aprovação da urgência. Pois é. Será que o Bolsonaro estava lá? E a resposta é não. A anistia veio mais do que eu imaginava que viria, mas menos do que a oposição queria. Pode ter certeza disso. Eu já vou explicar isso aqui para vocês. Os deputados governistas, ou seja, a turma do PT, criticou a aliança do Centrão com o bolsonarismo para aprovação da urgência do projeto de anistia na Câmara dos Deputados, na noite dessa quarta-feira. Só que não tem que empolgar ainda não, porque tem muita coisa ainda para rodar, hein? Enquanto isso, os parlamentares da direita reafirmaram a intenção de contemplar o ex-presidente Bolsonaro aqui também. Por que vocês não podem se empolgar? Porque isso aqui ainda tem que passar pelo plenário, depois pelo Senado e depois pelo Lula. E depois do Lula, pelo STF. Então, o caminho é longo, a jornada é longa, tá? É bem longa. Agora, a grande questão que, assim, empolgou muita gente é que depois da aprovação da urgência, você não precisa passar por um monte de comissão mais. Você já manda o projeto logo para o plenário e o plenário vota, né? Esse aqui foi o momento exato, né? Um videozinho rápido, onde o pessoal da direita comemorou a aprovação da anistia. Acompanha aqui comigo. Está encerrada a votação. Tá vendo, pessoal? Meu probleminha é esses bugzinhos aqui que eu ainda tô dando em relação aos vídeos, tá? Que eu coloquei o stream, mas ainda não consegui adequar aqui, tá? Mas logo a gente vai estar adequado em relação a isso aí. E aí, esse aqui é o vídeo, né? Que trata do momento da aprovação da anistia. Vou deixar aqui ele fora aqui, porque ele não está carregando.
tá? Então, é por isso que eu ainda não disponibilizei para você. Tô apanhando, gente, tô aprendendo isso aqui, tá? Eu sou fuçante, eu nunca fiz curso de programação e tô aprendendo. E aí, teve também, né, um momento aqui em que o Lindbergh Farias resolveu, vamos dizer assim, lamuriar a derrota. Gente, isso aqui é uma vergonha. Aprovaram a anistia e o presidente Hugo Mota tem coragem de vir falar de pacificação? Não nos trata como idiotas. A gente sabe que é um golpe continuado. Essa turma bolsonarista que é pacificação foi a Operação Punhal Verde e Amarelo. Isso é uma vergonha que está acontecendo aqui. Depois o 8 de janeiro, depois a escalada do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso aqui é uma vergonha. O nome disso é rendição do parlamento. Isso aqui não é pacificação. Isso aqui é rendição. Agora, isso aqui não vai à frente, porque é inconstitucional, completamente inconstitucional. O Supremo já disse isso. Agora, se alguém acha que essa turma vai ter força de entregar algum texto de conciliação, tire o cavalinho da chuva. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Olha, pessoal, Você sabe o que eu acho pior? Essa turma é a mesma turma que se beneficiou com a anistia por causa das ações que aconteceram lá atrás. Agora fica aí gritando sem anistia. Vocês viram que a imagem aí, né, foi postada pelo deputado Coronel Crisóstomo, provavelmente teve o uso de inteligência artificial, né, por causa da cara de choro ali do Lindbergh Farias, mas assim, é a turma que ficava, olha, vamos anistiar para pacificar, vamos lá, a turma que roubou o banco, a turma que sequestrou, a turma que assaltou, vamos anistiar todo mundo porque ele é perseguido pela ditadura militar. Agora, né, fica aí, né, latindo aí que, não, se anistia, né, povo chato do caramba. Vamos lá, matéria do Metrópolis. Lula diz que vetará a anistia a Bolsonaro se o Congresso aprovar. Então, Lula já deixou muito claro, ele vai vetar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vetará a eventual proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso o texto seja aprovado pelo Congresso Nacional. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à BBC News Internacional nesta quarta-feira no Palácio do Alvorada. Se viesse para eu vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria. Foi o que declarou o Lula. Agora, teve um ponto interessante. O Lula também falou na redução das penas para os presos do 8 de janeiro e resolveu até ironizar o Bolsonaro. Olha só. O presidente Lula declarou nessa quarta-feira, durante o almoço com lideranças do PDT, que não se opõe à possibilidade de reduzir as penas. Lembra que é o projeto do governo e do STF também. Reduzir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Segundo informações divulgadas pelo Metrópolis, testemunhas presentes no encontro relataram que Lula chegou a citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando, olha, se ele ficar 3 anos preso, já tá bom. A fala carregada de ironia revela a disposição do petista em amenizar as punições daqueles que foram condenados pelo episódio que marcou o início de 2023 com as manifestações em Brasília, tá? A matéria do editorial central. E aí vem aqui, né, a Metrópolis também tratou do caso. Lula diz ao PDT não se opor a reduzir penas do 8 de janeiro e cita Bolsonaro. O presidente afirmou nessa quarta-feira, em almoço com liderança do PDT, que não se opõe à possível redução das penas. Segundo, ao menos 3 fontes que participaram do almoço, Lula citou inclusive o nome de Bolsonaro. Se ele ficar 2, 3 anos preso, já tá bom, teria dito o petista. E aí, né, veio uma matéria agora também do Metrópolis, Lula diz ser favorável à redução de penas do 8 de janeiro. Na esteira da discussão sobre anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ser favorável à redução das penas aos envolvidos no 8 de janeiro. A sinalização aconteceu nesta quarta-feira, durante o almoço com a bancada do PDT. Tá, mas o que acontece aqui? O que a gente pode analisar aqui? Como eu disse, é o projeto do Centrão que quer rifar o Bolsonaro, que é o Bolsonaro fora, que é o que o Hugo Mota colocou, mas quer perdoar e anistiar os presos do 8 de janeiro.
E com isso, é lógico, o Hugo Mota vai ganhar uma popularidade, vai ficar bem se ele aprova a anistia para os presos do 8 de janeiro, né? Mas excluiu o Bolsonaro. Agora, tem o da direita, o da oposição. O PL da anistia da oposição é com Bolsonaro, inclusive, elegível novamente. Agora, do Lula, só reduzir as penas, o Bolsonaro tem que cumprir pelo menos 2 ou 3 anos para poder chamar ele de ex-presidiário e até lá o Bolsonaro ou já está morto ou já está fora das eleições. Matéria do Metrópolis. Anistia de Mota perdoa manifestantes desde 2022. Mas exclui o Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, que é do Republicanos, pautou para essa quarta-feira a votação da urgência do projeto de lei da anistia. A proposta perdoa os participantes das manifestações desde 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições, mas exclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 condenados pela tentativa de golpe. Abre aspas. Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral. Você escutou isso aqui? Você prestou atenção nisso aqui? Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral. Eram manifestações, gente. Pelo amor de Deus. Ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições. Quem fez Pix, quem doou, teve um monte de youtuber que falou, vamos pro YouTube, vamos pra Brasília, faz uma doação de Pix aí. Você lascou, né? Inclusive, com contribuições, doações, apoio logístico, prestação de serviço ou publicações em mídias e redes sociais e plataformas. Se você publicou qualquer coisa sobre o 8 de janeiro, você se lascou, né? Entre 30 de outubro de 2022 e a data da entrada em vigor dessa lei, diz o texto, tá? Diz o texto aqui da anistia. Então, enfim, né? Aprovação da anistia realizada, né? Da anistia não, da urgência da anistia, mas agora ainda tem um longo caminho a ser seguido. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é boa, tá? Eu tô adorando ver o chororô, né, de extremistas. Hora nenhuma o pessoal tá falando esquerdista, tá? É extremista. Se as coisas coincidem, aí já é uma outra história, né? Inclusive o Tales está sendo processado, investigado pelo PSOL por causa disso. Olha só, programa de Jimmy Kimmel é tirado do ar após comentários sobre Charlie Kirk. Mais um a menos, né? A rede ABC afirmou que vai tirar do ar por tempo indeterminado o programa Jimmy Kimmel Live, nessa quarta-feira. A decisão foi tomada após o apresentador fazer comentários sobre o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk. Em um monólogo, o apresentador sugeriu que o acusado do crime seria pró-Trump. A empresa responsável pelo programa disse que os comentários são ofensivos. Cara, essa gente é mau caráter, é mentirosa, é asquerosa. Em tentar fazer com que o cara lá que atirou no Kirk é de direita. Peraí, de direita? Ele odiava o posicionamento do Kirk, ele matou o Kirk por questionar os posicionamentos políticos dele, e agora essa turma quer dizer que o cara que matou o Kirk era de direita, pró-Trump. Tá de sacanagem. Jimmy Kimmel é muito popular nos Estados Unidos. O comediante apresentou 3 edições do Oscar. Seu programa Jimmy Kimmel Live estava regularmente no ar há mais de 20 anos. Era um Danilo Gentili, lá dos Estados Unidos, pelo que eu entendi, porque eu nem sei quem que é. Agora, outra aqui, né? Adorei isso aqui. Estudante que resolveu fazer chacota com a morte do Charlie Kirk foi expulso da universidade. Bem feito.
Aí ele subiu lá e falou, ó, meu nome é Kirk. E fingiu que tava tomando um tiro no pescoço. You're gonna get expelled, dude. O cara ainda falou, cara, você vai ser expulso, cara. Pois é, foi expulso. Bem feito. Achei pouco, tá? Achei pouco. Vamos lá. Estilista da Vogue Brasil é demitido após a polêmica com o Charlie Kirk, né? A estilista Zazá Pêssego foi desligada da equipe da Vogue Brasil após uma publicação polêmica nos stories do Instagram, na qual expressava uma frase relacionada à morte do influenciador político norte-americano Charlie Kirk. A postagem gerou reação negativa e pressão nas redes sociais, inclusive manifestações do deputado federal Nicolas Ferreira. Tá certinho, tem que fazer isso mesmo. O caso ganhou repercussão internacional depois que a frase, abre aspas, olha o que ela escreveu. Eu amo quando fascistas morrem em agonia. Foi associada ao falecimento de Kirk. Internautas e políticos pediram a demissão da profissional, que acabou sendo confirmada pela revista na última sexta-feira. A Vogue Brasil optou pelo desligamento diante do impacto e da controvérsia. Outro caso também, aquele sujeito, né, aquele tal de Peninha lá, senador afasta historiador Eduardo Bueno, o Peninha, do Conselho Editorial. Sim, ele estava lá, trabalhando na Câmara dos Deputados, recebendo boladas milionárias da Caixa Econômica Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou na quarta-feira o afastamento do historiador e escritor Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, do Conselho Editorial da Casa. A decisão foi tomada após pedidos de parlamentares que classificaram como asquerosas as declarações de Peninha em vídeo comemorando o assassinato do ativista político norte-americano Charlie Kirk, ocorrido em 10 de setembro. Abre aspas para a fala do Davi Alcolumbre aqui. Eu quero pedir desculpas ao Brasil, porque no dia e na hora em que esse vídeo chegou ao meu conhecimento, era para eu ter demitido esse rapaz. Por quê? Se a gente está criticando lá, ou seja, criticando da direita, a gente tem que fazer cá, disse Davi, em resposta a uma questão de ordem apresentada pelo senador Rogério Marinho. Eu vou além, né? Se o que não falta é pedir de desculpa, se o Davi Alcolumbre fosse fazer todos os pedidos de desculpa que ele deve da sociedade brasileira, né, seria uma sessão maior do que o voto do Fux. Mas vamos lá, a Caixa pagou para esse tal de Peninha nada mais nada menos do que 3,27 milhões para Eduardo Bueno, escritor que comemorou a morte de Charlie Kirk. Matéria do Terra, tá? A Caixa Econômica Federal firmou em janeiro desse ano um contrato de 3,27 milhões com o escritor e jornalista Eduardo Bueno, mais conhecido como Peninha. Engraçado, né? Se fosse o contrário, com o radical bolsonarista, né? Com o comemorador de assassinatos, né? Agora, como é? Não, o escritor e jornalista Eduardo Bueno. Por que não coloca aqui o radical petista? Por que não coloca o extremista de esquerda? Hã? É muito cara de pau, né? Ó, isso aqui é é a saída dele lá do Senado, né? O presidente anunciou nessa quarta o afastamento, disse que queria pedir desculpa ao Brasil. Eu repeti aqui a matéria. Ó, o contrato com o Bueno está em pleno andamento na Caixa Econômica Federal. Jornalista que se especializou em escrever sobre história, é autor de 2 livros sobre o banco. O acordo estabelece o pagamento de 3,27 milhões. Se vocês quiserem, eu faço com o ChatGPT muito melhor do que qualquer coisa. E, assim, em meia hora eu receber esses 3,27 milhões aí. E com toda certeza vai sair uma coisa muito com mais qualidade do que as porcarias feitas por essa turma aí, né? É para acabar mesmo, né? Vamos lá, pessoal. Essa aqui a gente tem que acompanhar de perto, tá? É o seguinte, o Ivan Kleber que publicou aqui, tic-tac, tic-tac. O vídeo publicado pelo Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pela operação no Caribe, né? Ou seja, a Operação Sul, né, que pode entrar na Venezuela
e dar um chute no traseiro do Maduro, acabou de publicar um vídeo, e nesse vídeo aqui, para mim soou como uma ameaça. E aí, vocês que me dizem o que vocês acharam desse vídeo. Assiste aqui comigo. Só para constar. Começou nesse tic-tac aí, tic-tic-tic-tic. Eu pensei que os caras iam mandar um AC/DC, uma música top de fundo, né? Mas ficou só no tic-tac, tic-tac mesmo, tá? Só lembrando que isso aqui já são ações de operações no Caribe mesmo, tá? Southern Commander, ou seja, o Comando Sul aqui preparado, né? É isso, pessoal. Agora, a última matéria que a gente vai tratar agora, vamos lá. Barroso desabafa e diz que não existe perseguição política no Brasil. Abre aspas, não é justo punir os ministros, tadinho dos ministros, os ministros não perseguiram ninguém. A Débora foi condenada justamente a 14 anos de prisão, o pipoqueiro pegou 17 anos de prisão, mas também, onde já se viu vender pipoca em pleno golpe de Estado? Que absurdo é esse, meu amigo? Não é? Então vamos lá, nós vamos assistir o vídeo aqui do Barroso aqui, foi publicado pelo jornal Razão. Barroso desabafa e diz que não existe perseguição política no Brasil, não. É justo punir não é justo punir os ministros. Claro que não existe perseguição judicial no Brasil. E Papai Noel também existe, tá? Papai Noel existe. E essa talvez seja a coisa mais importante para quem acompanhou o julgamento com olhos de ver. Sobretudo, não existe caça às bruxas ou perseguições políticas. Tudo o que foi feito baseou-se em provas, evidências exibidas publicamente que demonstraram para todos os ministros. Houve divergências como faz parte da vida, mas para todos os ministros. Houve prova documentada da existência de um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Prova documental e confissão. Tá certo. Era um pensamento digitalizado. Mas existiu e foi impresso diversas vezes. Outra prova. Existência de... Tá certo. Era um pensamento digitalizado. Então vem cá. É certo eu afirmar a partir de então que a corte passou a punir pensamentos digitalizados? É certo eu dizer para vocês aqui, então, que, dependendo da situação, né, se você tem um pensamento aí, né, que incomoda, um pensamento que talvez pode ser subversivo, né, você tem pensamentos espúrios aí, você pode pegar 17 anos de prisão, desde que esses pensamentos espúrios sejam não gostar do governo atual, ou talvez dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como que isso funciona? Como é que isso aí pode ser encarado de uma forma coerente? Não dá. Então quer dizer que se tiver pensamentos espúrios com crianças e adolescentes, você sabe do que eu estou falando? Quer dizer que se eu tiver pensamentos espúrios com a mulher alheia, você sabe do que eu estou falando? Ou quer dizer que se eu tiver de olho gordo no dinheiro público, você sabe o que eu estou falando, tá tudo bem, eu não vou pegar 17 anos de prisão. Ou se eu tiver pensamentos, né, digitalizados contra a vida do outro, tá bom. Cara, é insano o que aconteceu no Brasil. É insano. Não dá para passar pano para tudo isso que está acontecendo, que vem, né, sendo apresentado no Brasil de hoje. Bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Lembrando a vocês, tá? Cédula
do Uruguai é rápida, é barata e é uma garantia. Você não sabe onde esse Brasil vai parar. Tá? Você não sabe se amanhã, e olha o que está acontecendo com a Venezuela. O Brasil está indo no mesmo rumo. Se amanhã é o Brasil entrando num embate aí contra os Estados Unidos. E aí, o seu filho vai ter que ir lutar para defender esses caras socialistas aí. Você quer isso? Sua família? Sem poder sair do Brasil? Ou se sair, vai sair como ilegal, igual esse pessoal da Venezuela que foge para o Brasil? Cá entre nós. Clica na descrição aqui e a gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.